Olá, meus alunos do primeiro ano, aqui é o professor Arlindo Pereira. Hoje estamos trazendo essa videoaula para vocês, onde vou explicar o capítulo 3, que tem como título Introdução ao Estudo das Células. Hoje nós vamos ver a parte da biologia que é responsável pelo estudo da célula. E ela é chamada de citologia, uma área que ela tem como objetivo estudar as células em todas suas partes e funções, mas a citologia só teve uma amplitude maior a partir da descoberta do microscópio. Como foi que ele surgiu? Um cientista chamado Zacharias Janssen, na realidade ele não era um cientista, ele era um produtor de lentes, e ao montar uma lente ele colocou duas lentes uma sobre a outra, e ele percebeu que essas lentes poderiam ter uma amplitude muito maior do que usando só uma lente. Aí a partir daí surgiu um microscópio simples, que depois outro cientista que teve um papel também importante nessa história chamado Robert Hooke, ele pegou um pedaço de cortiça, como está aqui na imagem, e colocou no microscópio e ampliou. Ele viu pequenos espaços na cortiça que ele deu o nome de cela, que cela era um local onde os presídios ficavam, que era um pequeno compartimento. Aí a partir desse nome surgiu a palavra célula. E outro cientista chamado Anton Leeuwenhoek foi quem viu as primeiras estruturas de seres vivos. Ele era um cientista e nas horas vagas ele pegava um microscópio e ia fazer alguns experimentos. Ele por acaso, pegou um resto de comida que tinha entre seus dentes e colocou na lente. Ao colocar isso, ele tomou um espanto, porque ele viu pequenas estruturas começando a se movimentar. No caso, deveria ser bactérias. E a partir daí foi que surgiu a importância do microscópio e da ciência também, descoberta de doença, de vacina, de tudo isso tem a ver com o microscópio, porque a partir daí apareceu um mundo novo que a ciência não tinha como chegar se não fosse através das lentes. Aí a partir desses estudos, microscópios simples, como esse aqui do Leeuwenhoek e do Zacharias Janssen, ele a citologia teve esse avanço. Aí a partir daí eles formularam que a teoria celular, que ela tem três pontos básicos, que diz que todo ser vivo é formado por células, e que pode variar, podendo ser de uma célula ou de mais células. Ou seja, pode ser unicelular ou pluricelular. O segundo ponto diz que no interior das células é o local onde ocorrem todas as reações responsáveis pelo metabolismo de um ser vivo. Ou seja, apesar de por exemplo, uma bactéria ser formada por uma única célula, mas ela tem todos os metabolismos que um ser maior tem. E o terceiro ponto, uma célula só pode originar de outra célula. Nesse processo, a célula filha é resultado da informação hereditária da célula mãe. Aí é onde que entra aqui a questão dos vírus, que ele não é considerado ser vivo porque ele não tem célula, ele não tem essa estrutura parecida. Ele tem só uma cápsula de proteína e o material genético. Aí por isso que o vírus não é considerado um ser vivo, mas alguns cientistas consideram. Aí vem as primeiras características observadas das células. E com a avançada da citologia, aí pôde ver algumas estruturas da célula ampliada, que apareceu a célula vegetal, a célula animal, através do microscópio de Matthias Scheld e Schwann. Eles foram dois cientistas que conseguiram ver as primeiras estruturas, porque o microscópio que existia nesse tempo ele era rústico, mas dava para ver as estruturas básicas. Não dá para ver estruturas menores que tem dentro do citoplasma, mas dá para ver o citoplasma e o núcleo. E aí começou a diferenciar os tipos de estrutura que tinha na célula. Aí a partir daí do avanço, aí já teve uma evolução bem maior. Aí a partir daí surgiu outro microscópio sem ser o óptico, que esse de lente que foi utilizada pelo Zacarias e por Robert Hooke, que apareceu o microscópio eletrônico. Esse microscópio eletrônico foi que teve uma visão maior, ver a estrutura até em nível
de átomos. Mais na frente a gente vai ver aqui uma figura que mostra o poder de resolução do microscópio. Então, existem dois microscópios ópticos, que ele utiliza feixe de luz e amplia as imagens, e tem o microscópio eletrônico, que usa feixe de elétrons. Por isso que ele tem uma amplitude maior do que o elétrico, o óptico. Para você ver, o microscópio óptico ele amplia uma imagem no máximo 1000 vezes. Do tamanho original dela ele amplia 1000 vezes. E o microscópio eletrônico, de 200 a 400 mil vezes a ampliação de uma imagem que pode ser vista numa tela ou no próprio microscópio. Aí vocês vão ver a amplitude do microscópio eletrônico e do óptico. Os tipos de microscópio, como disse, são dois. Existe o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. Aí, através desses microscópios, que vai ver como é que se vê essa estrutura. Geralmente é colocado lentes transparentes, ou coloca pequenas estruturas nessa lente e cora ela, e através dessa lente vai colocar no microscópio, a luz atravessa esses objetos e vai poder ver as imagens, como tem aqui, por exemplo, essa imagem, microscópio de campo claro. E que existe vários microscópios que ele pode usar parte dos seres vivos, ou parte das células, ou parte pode ser uma parte de qualquer estrutura da célula, ou só a célula por inteira. Aí tem o microscópio também de campo escuro, que ele tem mais para a estrutura mais escura. Aqui no caso aqui tem um protozoário nessa outra aqui de contraste de fase. E tem o microscópio de fluorescência, que ele utiliza feixe de luz através de corantes. Esse corante ele emite uma cor fluorescente, aí vai identificar as estruturas. Pelo fato que algumas estruturas ela tem adequação com os corantes. Os corantes ela fixa melhor. O microscópio eletrônico ele tem dois tipos básicos. Tem o microscópio eletrônico de transmissão, que ele tem um poder de 1000 a 200 mil vezes. Ainda tem o microscópio eletrônico de varredura, que ele amplia tem maiores ampliações, só que ele dá uma dimensão, dá uma visão tridimensional. Ele pode ver um objeto de um lado, do outro, pelo lado, pela frente, ou seja, aí no caso ele já é um microscópio eletrônico de varredura e tunelamento, que ele aumenta a visão, de além de aumentar, ainda consegue ver tridimensionalmente. Vamos ver aqui, aí tem como é que é preparada essas estruturas das células. Como eu já falei, ele pode ser colocado em lâminas, mas também pode ser colocado em substância. Essa substância vai preencher o espaço dessa estrutura da célula. Ela pode ser colocada num recipiente que seja translúcido, e a luz vai passar sobre essas estruturas e vai conseguir ampliar essa imagem no microscópio. Também tem, como eu já falei, tem as lâminas, que ela é colocada num local do microscópio, ela é ampliada várias vezes. E tem a coloração. Esse tipo aqui de coloração é muito comum no caso de ver algumas estruturas, também do sangue, para saber, por exemplo, se a pessoa está com anemia. Você faz uma lâmina, tem uma lâmina, ele coloca uma gota de sangue e faz um esfregar. Espalha o sangue nessa lâmina ali, através dessa imagem da lâmina, vai poder saber se a pessoa está com anemia ou não, ou se tem alguma doença no sangue, algum protozoário. Tudo isso pode ser visto através de uma lâmina dessa, que é colocada em coloração. Vamos ver aqui as escalas dos microscópios. Para vocês terem uma ideia, é utilizado no microscópio medidas muito pequenas, que tem como base aqui, vocês têm uma noção, 1 milímetro. 1 milímetro é um ponto da régua que vocês utilizam para fazer a parte de geometria, de medição. Então, 1 milímetro é um daqueles espaços entre 1 centímetro. Aí as unidades que é utilizada, a menor dela é o micrômetro. Ele é 1 milhão de vezes menor que um
milímetros, para você ver a noção que ele é muito pequeno. Aí o nanômetro é 1 bilhão de vezes menor. E ainda tem o ângstrom que é 10 elevado a 10 vezes menor do que 1 milímetro, que é o pontozinho da régua que vocês utilizam. Aí ele utiliza, quando é muito grande, ele utiliza essa base de 10, que você já viu isso aqui em matemática. Bota o 10 e quanto zero tem, coloca em cima do número inteiro. Aqui tem a dimensão para vocês terem uma noção aqui da dimensão macroscópica. Macroscópio é quando o olho humano consegue ver. Aí no caso aqui dá para ver o que uma pessoa, o dedo dela. Aí se for ampliar, aí ela vai entrando no campo que não dá. Ó. 10 elevado a 3 é menor que 1 metro, ou seja, 1000 vezes menor que 1 metro. Aí vai ampliando. Aí depois tem o que? Outras estruturas menores. Aí, a unidade básica de, 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 que é mais utilizada é o nanômetro, que já é a dimensão microscópica. Nesse espaço aqui, só dá para ver através do microscópio. O que é o que pode ser visto através do microscópio? Uma célula, uma mitocôndria, um vírus, só pode ver em microscópio eletrônico. O outro aqui em cima só dá para ver em microscópio óptico. A partir daqui do 10 aqui é microscópio óptico. Até aqui essa estrutura de sangue, entre outras aqui bactérias, entre outras, dá para ver no microscópio óptico. Agora a estrutura menor, como as mitocôndrias, aqui os vírus, a parede da membrana, só dá para ver microscópio eletrônico de varredura. E para finalizar aqui, vamos ver aqui os tipos celulares. Existem dois tipos de células: células procariontes e células eucariontes. As células procariontes, elas são células simples e só alguns organismos têm, como no caso das bactérias, são seres procariontes, quer dizer o que? Que eles não têm núcleo, o material genético fica dentro da célula, da membrana, e a diferença principal é que a célula eucarionte é mais complexa, tem mais estrutura, e o núcleo dela tem uma película chamada de carioteca que vai circular o núcleo. E as estruturas que tem numa célula animal é diferente de uma célula vegetal. Tem, por exemplo, os vacúolos, não tem em célula animal. Tem outras estruturas também que não tem, como a parede celular. A célula vegetal tem uma parede celular, o que torna ela mais rígida do que a célula animal. Então, para vocês separar os tipos de células, vocês vão lembrar de dois nomes: procarionte e eucarionte. Procarionte é simples e eucarionte mais complexo, que é o caso de nossa célula animal. Então, pessoal, estamos finalizando aqui essa aula e tentei ser o mais breve possível porque para não ficar o vídeo muito grande ou o áudio. Eu estou gravando também em áudio aqui, não sei nem se vai gravar. Se gravar, eu vou botar os dois. Na hora que vocês estiverem vendo a aula, dá para vocês escolher qual é que carrega melhor no computador. Volto já com mais instruções.